Olá, bom dia a todos para mais uma live quarentina aqui, a primeira dessa semana. Essa semana eu fiz algumas trocas. A partir dessa semana as lives vão ser sempre segunda, quarta e sexta e não diárias como estava sendo antes. Mas não seja por isso, estou cheia de participações especiais aqui, cheia de coisas bacanas e sempre um assunto, né, ligado à voz. E para hoje eu vou ter uma convidada super especial. É uma profissional que eu super admiro, que é a fonoaudióloga Luísa Catoira, que desenvolve um trabalho super bonito com vários cantores e artistas no Rio de Janeiro. Lembrando que essa semana eu vou ter também na quarta e na sexta. Na quarta, a musicoterapeuta Suzane Brandão. E na sexta-feira eu estou fazendo agora pontualmente as lives familiares. Ou seja, sempre mostrando uma aula que eu estou dando aqui dentro de casa. Na semana que vem vão ter lives internacionais. Eu vou ter convidados de fora do Brasil para falar sobre voz. Vai ser em inglês, mas estão todos convidados a participar. Boa tarde, Aninha, tudo bem? Bem, Luísa, acho que já está aqui. Eu já vou então iniciar, vou convidar aqui a Luísa para a gente começar esse bate-papo, falar um pouquinho, né, sobre esse universo da manutenção vocal, do cuidado vocal, do trato, de todo esse aparato que a gente precisa para cantar, né, por profilaxia e não só por uma necessidade extrema, né, Luísa? Acho que Luísa tem bastante coisa para falar sobre isso. Deixa eu chamá-la aqui. Venha. Oi, Oi, Luísa. amor. Tudo Bom bem, querida? dia. Tudo Bom bem, e dia. você? Graças a Deus, tudo em ordem aqui também. Nos mantendo aqui sãs, trabalhando, conversando com vocês, enfim, sendo Isso, produtivos, mantendo né? ativa, né? Que é o mais É importante. isso. É E você isso. também está com bastante coisa acontecendo, né? Você está fazendo Tô. lives diárias no fim do dia, não é isso? Sim, todos os dias às 6h30 eu tenho conversado com atletas da voz. Então, Isso. todo mundo que trabalha com voz, que eu atendo, que eu já atendi, está sendo bem gostoso, bem instrutivo e construtivo para todo mundo, porque eu estou perguntando para as pessoas como é que eles chegaram até onde eles chegaram e, mais do que isso, querendo saber como é que eles estão fazendo nesse momento para continuar treinando a voz, porque daqui a pouco, quando as coisas acabarem, o mundo volta, teoricamente vai voltar ao normal, e Exato. se Deus quiser, as funções vocais também, né? Então eu fico com muito medo das pessoas não treinarem agora e depois, com tanta necessidade de voz, começar a ter muita emergência vocal. Então a gente tem conversado para também chamar atenção, para não parar, né? As pessoas não podem parar agora, a gente não está de férias. Exatamente. Muito importante ter isso em mente. E você tem Sim, mantido atendimentos online de tenho, trabalho de tenho. fono? Eu tenho atendido muita gente online. Claro que não está sendo nenhuma emergência vocal, mas tenho atendido sim muito dublador, locutores e cantores também. Inclusive uma amiga sua entrou em contato comigo, vou atender ela essa semana. Ai, que É, depois, bacana. depois eu te mando uma gracinha. E aí a gente está, na verdade, tem um monte de gente que a gente está mostrando que existe essa possibilidade, né? Porque a fonoaudiologia normalmente não faz atendimento online. Sim. E agora a gente está fazendo sim, porque a gente tem que prevenir problemas, né? Então o ideal é chegar sem problema para não ter problema vocal. Com certeza. E a gente está vivendo um momento diferente, né? É Sim, emergencial, está todo mundo se sim, adaptando. Então, assim, exatamente. a gente tem que se adaptar, porque é aquilo que você falou, a vida não pode parar e a gente não está de férias. E muitos desses Exato. trabalhos, né, eu não sei, talvez até principalmente para eles, para os dubladores, eu acredito que não esteja parando, porque muita coisa está funcionando online, né? Locução, sim. Dublagem, só se o dublador tem um estúdio bacana dentro de casa, senão Ah, fica sim. complicado. Mas locução está Continua acontecendo. funcionando. Sim. Ontem eu conversei com o Ricardo Juarez, ele falou que ele continua fazendo locução normalmente, mas as dublagens pararam e eles estão querendo ver se depois do dia 15 eles já começam, os estúdios começam a abrir de forma seletiva, enfim, para a coisa Bacana. começar a andar de novo. Mas tudo vai depender, né, de como é que isso vai caminhar daqui para frente, né, Lu? Com Então vamos ver. certeza.
É. Bem, eu acho que para a gente começar, né, eu acho que um tópico legal que seria a gente discutir é exatamente essa manutenção nesse momento de agora, né, que é Sim, uma coisa diferente. Se por um lado nós estamos parados, né, dos trabalhos, mas por outro lado a gente está tendo um tempo que a gente nunca teve. Então eu verdade. vejo assim muitos cantores, principalmente produzindo muito, passando o dia inteiro cantando, gravando. E isso também é uma dinâmica diferente, né? Que Sim, pode sim. também estar usando mais do que o habitual. Eu Então, tenho visto, assim, as lives estão lindas, né? Os artistas estão de fato arrasando. Eu tenho uma atriz, uma cantora, que é atriz também, a Dani Coimbra, que ela tá fazendo show todo dia na varanda dela, sabe? Assim, de o condomínio inteiro piscar, tá lindo, assim. Então, e ela trabalha com samba, e então tá sendo uma coisa muito legal. Inclusive, as lives dela são incríveis. E eu tenho visto muita gente fazer isso, não só nas varandas, como também em casa, nas lives com shows particulares, né? E está sendo isso. lindo. Mas realmente o que a gente tem que pensar é o seguinte: é o momento agora da gente entender como é que é o sistema vocal que a gente usa, né, no dia a dia. Precisa sim aprender a cuidar, aquecer voz, desaquecer voz, que tipo de alimento comer. Eu acho que é a hora da gente se nutrir de informações positivas. E fazer exercícios vocais diariamente antes de trabalhar a voz. Né? Não dá para simplesmente chegar e sair cantando que nem louco, Exato. usar a voz que nem louco também, achando que está tudo bem. Né? É, Não é que está tudo bem. Né? A gente está usando a voz também. com Tem que certeza. aquecer, tem que fazer exercício diário. E se Com tiver certeza. possibilidade de fazer agora um trabalho de conscientização, de realmente do que é bom, o que é ruim para a voz, porque eu sempre brinco que eu dou tiro no pé. As pessoas no consultório, chegam no consultório, eu ensino vocês a realmente usar a voz de uma forma plena. O instrumento musical é de vocês, né? Tá aqui. Eu não posso ficar detendo esse poder de conhecimento e falar, não, olha, se der ruim, vem aqui, Tati. Sabe aquela coisa Só que na emergência, né? não é emergência, né? Pois é. Eu quero exatamente. Todo dia você precisa entender como é que você cuida, exatamente para você não ter essa emergência vocal. E aí o pessoal que brinca comigo fala assim: nossa, você dá o tempo todo tiro no pé, que você ensina tudo. Eu ensino mesmo. E aí, se der ruim, vem. Ou então tem um trabalho mais desgastante para a voz, as pessoas estão comigo no consultório. Então, o que acontece? Tem que aprender a aquecer voz, desaquecer voz, hidratar, a forma de hidratar, se nebuliza, se não nebuliza. Teve até uma polêmica no início da pandemia. O Dr. Reinaldo Yazaki, que é um otorrino parceiro em São Paulo, que é o melhor otorrino que eu conheço aqui no Brasil de voz profissional, muito bem conceituado, trabalha com teatro musical e tal. Ele começou a falar que, na verdade, o mundo inteiro estava falando que não poderia nebulizar, que a nebulização ia deixar, nesse momento, o Mais vírus. vulnerável? Não, a gente, na verdade, sabe quando aquele vaporzinho tem um aerosol muito fininho? Então, Sim. teoricamente, isso poderia espalhar o vírus com muito mais facilidade. Nossa. Depois, ele mesmo disse que não, que já foi dito que o vírus é mais pesado do que isso e que ele não fica flutuando por causa do aerosol. Então, voltam todos a nebulizar novamente, porque Aham. agora pode. Então, a gente tem que É, ficar entendendo o tempo todo o que está acontecendo, né? porque a gente está lidando com algo que é desconhecido, né? Então, é o tempo Sim, todo atualizando informações, entendendo o processo. Eu acho que esse processo da fonoaudiologia, né? Assim como no processo das aulas de canto, que eu vejo, né, que é o mesmo princípio, é esse autoconhecimento sim, corporal, físico, de sim. você Como entender eles o que, ganham, que é né? o teu instrumento, né? Saber como ativar, saber o que você está mexendo, que acarreta naquilo ali. Então é um trabalho assim muito grande de consciência corporal e de se Sem dúvida. entender, né? E eu acho uma delícia o trabalho que, por exemplo, eu tenho contigo, que a gente se conhece super pouco e eu adoro você. Todas as vezes que a gente esteve junto foi super bom e, ao mesmo tempo, a gente tem o Dani no meio do caminho, que é Sim. uma pessoa que a gente cuida, né? É. E sabe o que eu acho legal? Existe uma parceria entre professor de canto e fonoaudiologia que, quando existe isso, como existe entre eu e você, é uma coisa muito gostosa, porque o professor de canto é aquela pessoa que eu indico para o meu paciente. Muita gente fala assim, mas me ensina a cantar. Eu não sei ensinar a cantar, entendeu? Eu Claro. sei, na verdade, trabalhar os músculos que, na verdade, você vai ensinar a pessoa a usar. Né? Então, eu Sim. tenho que deixar tudo disponível para que você
utilize isso da melhor forma possível com o paciente, né? Com o aluno, com o cantor. Então, eu acho isso tão bonito. Uma troca muito bacana, né? Porque são É, coisas é, complementares. E é exatamente. exatamente isso que você falou. Quando chega aluno, que eu vejo que é patologia, está fora do meu campo, né? É isso, é Muitas isso. vezes vem, porque há uma distorção muito grande do que é função do professor e função do fono. Muitos. Já Sim. vieram vários alunos. Não, porque eu tô com um calo. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Que não, bebê! Não, o pior é que tem gente que, exatamente, na verdade, confunde as coisas. Até a gente, né, na nossa área, tanto na sua quanto na minha, tem muita gente que confunde as coisas. Fala, não, tudo bem, vem que eu vou te ensinar a cantar. Eu não vou te ensinar a cantar. Isso eu tenho tido muita gente que está mandando mensagem para mim agora durante essa quarentena falando, Luísa, você me ensina, me dá uma dica aí de como é que eu canto? Não sei indicar como é que canta. Procura um professor, eu dou uma lista de professores sensacionais, se você quiser. Dentre eles, inclusive, você é uma das primeiras, viu, Elô? Ah, meu Deus, obrigada. Mas tem muita distorção, né? Eu acho que é legal a gente, né, explicar para as pessoas o que é. O que é o papel do fonoaudiólogo, a importância disso para quem trabalha com a voz, porque é muito importante. Eu, como cantora, eu sinto muita necessidade. Claro que, assim, hoje é um trabalho que até quero voltar, quero desenvolver algo com você, certamente. Isso já está nos planos para pós-quarentena. Assim, né? Hoje tem um espaço na minha vida um pouco mais esparso, mas em determinados momentos eu tive que ter um acompanhamento mais próximo, porque é aquilo, eu ainda não sabia lidar com o meu instrumento, e eu sou um exemplo de pessoa que teve disfunção, né? Eu lembro que na época da faculdade, eu cantava de segunda a sábado, ensaios de 4 horas direto, cantando sem parar, além de estudo em casa, eu tive um espaçamento, que virou fenda. Olha a loucura. Você então, assim, que precisava da voz para trabalhar, né? Exatamente. Então, assim... pauleira. E todo mundo que eu acho que já que trabalha assim, né, de verdade com a voz, é uma coisa que alguém já passou por algum momento, porque não é todo mundo que dá a sorte de conhecer uma Luísa de uma vez, entendeu? É a melhor coisa do mundo, é você ter uma fonoaudióloga logo no começo de carreira, porque aí você sabe como usar. E aí, claro, eu sempre falo para as pessoas, mesmo fazendo exercício, você pode se machucar, né? Mas a tendência, na fisiologia do exercício, a gente vê que quanto mais exercício você faz regularmente, né, de forma de fato efetiva, todo dia fazendo exercício, o que vai acontecer? Você se recupera muito mais rápido de uma lesão. Eu volto a dizer que vocês são atletas, só que vocês são atletas dessa região aqui. Né? Então, eu sempre falo, vai fazer um pouco de exercício que o corpo também te ajuda a recuperar mais rápido, né? Um pouco de abdominal, um pouco de corrida, enfim, principalmente para cantores de alta performance, né? Precisa ter realmente um trabalho muscular diário para não ter problema. E aí a recuperação é muito mais rápida, né? Você não vai deixar de ficar cansado, não vai deixar de repente conseguir fazer uma lesão por causa de uma arte mal feita, mas, na verdade, a tendência de recuperação é sempre muito mais rápida. Sim, porque você está fortalecido, né? Sim. Está fazendo um trabalho de fortalecimento. Exatamente. Eu vejo muitas questões, assim, que, né, às vezes os cantores me trazem, exatamente isso. Estava ali com uma rotina mais relax, como você falou, né? Usou a quarentena como exemplo. E aí, do nada, sei lá, entrou numa turnê, entrou num batidão de musical, de ter que cantar todo dia. E a garganta não está acostumada, gente. Não, entendeu? Isso desmonta tudo. E é realmente assim, entender que é muito sensível isso aqui tudo. Sim, né? Sim. Não é tipo, vai, bate aí. Pelo amor vai de qualquer jeito. Não existe isso mesmo. Principalmente vocês que têm uma quantidade de trabalho. Você dá aula o dia inteiro, né, Elô? Sabe? Por mais que você fale, não estou cantando o dia inteiro. Tá, né? Eu falo o dia inteiro no meu consultório. Falo que nem uma louca. Das 9 da manhã às 7 da noite eu estou tagarelando com os meus pacientes no consultório. Se eu não tiver um exercício diário para me manter saudável, chega uma hora que a gente está sem voz, né? Chega uma hora que cansa mesmo. A gente pode fazer esforço, trabalhar, de repente, um apoio errado de respiração, enfim. A gente tem que realmente entender o nosso sistema, né?
Com certeza. Profissionais da voz, né, de forma geral. Isso. Eu lembro que no ano passado, né, eu fiz uma pós em pedagogia e assim, eram professores de áreas diferentes e quase todos com patologia e com problemas assim que eu falava, gente, como essa pessoa consegue dar aula? Porque a É, voz toda destruída, né? E eu acho que é é. um dos profissionais que mais a gente tinha que assim parar para não, tem que fazer algum trabalho de fortalecimento para professores de qualquer área, Concordo. porque eles Concordo. falam o dia inteiro O e dia para inteiro. turmas de 30, 40 pessoas. A voz tem que projetar, a voz tem que estar bem colocada. Não, E e não tem detalhe trabalho para que isso. não tem, não, na verdade, quando os professores me procuram, eu tenho muito professor no consultório. A queixa é, chega no consultório já com uma fenda, com uma patologia de fato, né, com um nódulo, alguma coisa do gênero, e o pior de tudo é que eles têm que continuar usando a voz, e tem um monte de gente às vezes gritando, a falta de respeito dos alunos, né, e aí, enfim, a minha orientação é, baixa o tom de voz e usa microfone, sabe? Para professor, eu sempre falo para as pessoas, usem microfone dentro da sala de aula. Ah, mas o colégio não tem. Compra, faz Compra. esse investimento É, para você. Né? Eu tenho alguns professores que assim, a gente vai ensinando a fazer os exercícios em casa, devagarzinho vão conseguindo se colocar de novo de forma efetiva, mas eles têm que mudar a postura. Não dá para brigar com o som dos alunos, né? Ficar gritando, enfim, não dá. É o tipo de coisa que tem que ser uma coisa bem focada. Tipo, para de falar, baixa o tom de voz, faz o exercício em casa antes, aquece e tal. Depois, né, chegou na escola, ou na turma, enfim, eles começam a falar de forma mais alta que você, não adianta ficar brigando com esse som. Né? Então, baixa o tom de voz, espera e conversa individualmente com eles depois, porque é muito complicado. Vencer esse barulho é agressão direto, né? para qualquer um, né? Sim, sim, Porque a sim. realidade da sala de aula é outra. É E você outra. está ali driblando não só com excesso de barulho, mas com a educação, né? Que muitas Exato. vezes não É uma existe, realidade principalmente complicada. total. Agora, aproveitando aqui, ó, a galera tá mandando um beijinho. Lena Pablo Ah, mandou um abraço para beijo. você. Obrigada, Lena. A todo mundo aqui. Gilson mandou um alô. Fernando, gente, obrigada por estarem aqui acompanhando com a gente. Luísa, eu queria falar uma coisa ainda pegando gancho nisso tudo que você falou, nessa questão do bom senso, da sensatez, de entender o que é possível e o que é o melhor para mim, né? Porque muitas pessoas ficam nessa de, o que é o ideal? Mas o ideal de cada um é muito relativo, né? Então, Sim. de repente, o que faz bem para mim pode não fazer bem para você. Essa questão do estilo de vida de quem trabalha com a voz, porque tem coisas que são unânimes, né? Independente do que é melhor para cada um. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Algumas coisas são imprescindíveis. Assim, hidratação todos os dias, ou seja, tem que beber água todos os dias, muitas vezes por dia. Não é questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Ou seja, você deve ter visto que vira e mexe, eu vou molhar. Isso é a forma ideal, na verdade, de estar molhando a garganta. Existem, na verdade, para quem não sabe, tem dois caninhos aqui na garganta. O da frente vai para o pulmão e tem a laringe com as pregas vocais. Aqui atrás tem a área que vai para o estômago. Quando a gente engole, tem uma tampinha que fecha esse primeiro buraco aqui, que na verdade, se a gente deixar aberto, o que vai acontecer é que vai para o pulmão, né? E aí a gente não. Aqui serve para respirar. Então, quando a gente come ou bebe alguma coisa, essa tampinha fecha e aí ele escorre por trás o alimento, a bebida e tal. Essa região aqui fica toda umidificada quando você bebe água, mas diretamente as pregas vocais não recebem água. Então, o ideal para todo mundo é ficar molhando isso o tempo inteiro, essa região laríngea, e ao mesmo tempo, para você fazer uma hidratação direta, tem que fazer nebulização com soro fisiológico. Então, várias vezes por dia, 2 minutinhos, pega um negocinho de soro fisiológico, né, o nebulizador, coloca no nariz e respira pelo nariz, só sorinho fisiológico, 2 minutos, várias vezes por dia. Isso faz um bem absurdo. Você está hidratando essa região de laringe. Outra coisa é sono. A gente precisa dormir bem, né? Então, se a gente consegue dormir pelo menos 8 horas por dia, é o ideal, é sonho de consumo.
Aí eu pergunto, as pessoas falam assim, mas eu não dou conta de dormir isso tudo, né? Porque tem muito trabalho, porque, enfim, tem show e no final das contas, dia seguinte tem dublagem. E você sabe que a vida é uma loucura. O Sim. que tem que fazer? Poupar a voz e descansar quando puder, né? O ideal da vida é dormir à noite por causa da melatonina que é produzida, né? Os hormônios todos que são produzidos no corpo. Agora, tem que dormir pelo menos para relaxar essa musculatura várias horas por dia, né? Pelo menos assim. Então, sono é imprescindível, não dá para ficar de bobeira. Se puder dormir, prefira dormir. Eu já tive um paciente, por exemplo, que estava entrando em cartaz, ele chegou para mim e falou assim, a mãe dele me ligou o dia seguinte e falou assim, Luiz, ele estava ensaiando até de noite ontem, ele é pequeno, ele tem 11 anos. O que eu faço? Eu levo ele para você às 9? Aí eu falei, não traga, deixa ele dormir. Eu prefiro que ele durma do que ele venha ao consultório para aquecer a voz. Aí eu fui até o teatro à noite, final da tarde, para aquecer ele. Porque eu prefiro que ele durma, porque é músculo, eu volto a falar que é uma região muscular que precisa relaxar. Outra coisa são os remédios. Tem alguns remédios que, na verdade, fazem um super mal também para a laringe. Imagina, eu vou dormir hoje com um calmante, né? Amanhã eu vou ter um bode desse calmante físico, de repente eu vou estar meio mole. Pode ter certeza que a laringe está funcionando dessa mesma forma, né? Alguns antialérgicos também causam ressecamento. Então, assim, o que eu aconselho? Primeiro, automedicação nunca, né? Tem que tomar a medicação só com receita de fato médico, com orientação médica. E quando você for pegar o remédio, olha na bula para ver o que tem que faça mal ou que faça diferença no teu organismo. Por exemplo, um antialérgico resseca a laringe, né? Resseca todo o corpo, bebe um pouco mais de água, se é imprescindível que você tome esse antialérgico. Né? Então, o bom senso é fundamental e respeitar o teu corpo. Os hormônios fazem toda a diferença, principalmente na mulher, né? Então, algumas épocas do mês a gente está mais sensível, a laringe está mais inchada, enfim, é respeitar o tempo todo a sensibilidade mesmo da laringe. Outra coisa que é importante é a alimentação. Tem que comer bem. O que eu tenho notado é que muita gente está se transformando em vegana, ou vegetariano mesmo, e não está se alimentando de forma correta. Melhor dos mundos, de fato, é a gente ter um mundo que preserve os animais, enfim. Só que a proteína da carne é extremamente importante para a manutenção de força, né, do nosso corpo. Então, se for fazer um trabalho, se for ser vegetariano, mudar, né, os hábitos alimentares, tem que procurar uma nutricionista para, de fato, fazer uma reeducação. Senão faz diferença, viu? Eu tenho visto uma série de pessoas que têm tido espessamento de prega vocal depois de fazer essa transição alimentar, porque não está comendo direito. Aí faz mais força e se machuca. Como então, se tem que ter perdesse cuidado. o vigor, né? Ela Isso. perde a força, digamos assim. O tônus, né? Então, tônus, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu tenho notado isso no consultório, assim, algumas pessoas que têm se transformado. E precisava ter estudos disso, sabe? Então eu indico sempre nutricionista, já falo, cara, vai para o nutricionista para ver o que você está fazendo. Se você vai ficar com a consciência em ordem, mas a voz é uma porcaria. Então não é legal isso também, né? Você trabalha com isso, vira um problema. Então é importante isso. Outra coisa que é importante é aquecer a voz todo dia, como básico, né? De repente um humming, uns exercícios de vibração de língua, enfim. Claro que dentro de cada perfil eu estabeleço um tipo de rotina para aquecimento e desaquecimento vocal. Mas, se você não sabe o que fazer, faz um pouco de vibração de língua e nunca mais do que 5 minutos de exercícios musculares para aquecer a voz. Tem que aquecer depois com os exercícios de canto. Né? Então, eu sempre falo que você tem que ter uma rebarba muscular para depois você fazer um trabalho de fato de canto. Né? Aquecer, simplesmente aquecer todos os dias para você manter o corpo em ordem. Outra coisa é poupar a voz. Né? Se não precisar gritar, não grite. Se não precisar ficar falando que nem louca, não fale. Mas ao mesmo tempo você está fazendo exercício vocal. É uma coisa meio... As pessoas falam, Lu, mas você fala para fazer exercício e fala para não falar muito? São coisas distintas, né? Saber equilibrar, né? Eu acho que o equilíbrio é a questão que falta muita gente. E principalmente quem faz esse tipo de trabalho. Eu vejo que, principalmente quem está empolgado, né, no início, quer fazer o tempo inteiro. Quantas horas por dia eu tenho que praticar?
Falo, gente, não são horas, que isso? Faz E isso tem não. várias formas de você praticar sem abrir a boca, né? Tem isso Sim, com também. certeza, com certeza. Estudar também é mental. E até Sem dúvida. mesmo a coisa de você ir tomando a consciência, você vê, você lê artigos sobre, você visualizar, isso também já é uma forma de Com estudar, né? certeza. Você sabe, Elô, que tem, por exemplo, tem alguns cantores que estão em performance, enfim, pesada, todo final de semana cantando. Às vezes, um deles me ligou outro dia e falou assim, Lu, sexta-feira ele fez um super show, no sábado me ligou, falou, Lu, eu tô com a voz péssima. E estava realmente com a voz super rouca. Sim. Olha, a orientação foi exercício muscular e aí eu fazendo a crioterapia, né, que eu faço crio. Quer dizer, o exercício também é fundamental para drenar esse inchaço de prega vocal. Por isso que eu estou falando, você precisa conhecer a sua voz profundamente, o teu aparelho profundamente, para você acreditar num processo de trabalho como esse. É dar a mão para o fonoaudiólogo e falar, cara, eu confio em você, pelo amor de Deus, me ajuda. E assim, no final das contas, teve voz no sábado à noite, domingo acordou com a voz bem capenga ainda, fizemos exercício durante o dia, e isso que estava no Acre, outro dia estava no, acho que era João Pessoa, enfim, era aquelas coisas assim, de É, turnê mesmo. e essas coisas que a gente viaja também, né? Pegar avião é Não, horroroso é para voz. horrível, porque aí não dorme, não come direito, usa a voz pra caramba, ainda tem que dar entrevista, tem que ir em rádio. É uma loucura. A vida de vocês, assim, tem que levar a sério essa questão muscular para se realmente quiser ser um cantor de sucesso, tem que ter realmente seriedade aí nos exercícios diários e, de fato, uma pessoa que dê a mão e confie, né? Você tem que confiar, de fato, na sua fonoaudióloga, no seu professor de canto, porque nessas horas somos nós que vamos salvar, né, Elô? Exatamente. E também não deixar só para a última hora, né? Não, Assim, de não. quando o incêndio já tiver acontecido. Pensar Não, no sistema de profilaxia, né? sim, isso acontece. Uma vez uma menina me ligou, assim, completamente sem voz. Oi, Lu, tudo bem? Olha só, assim, a voz era nada. Eu Ai, tenho hoje, ela falou, eu tenho hoje que fazer uma. Ela ia ser stand-in de uma pessoa, meu e ela falou, pai. eu tô sem voz, o que eu faço? Eu falei, o que você fez ontem? Ela falou assim, que eu saí ontem à noite, eu quase não dormia, eu bebi muito, eu comi super mal, eu Oi. fumei. Aí eu falei, amor, olha só, não sai ontem, não bebe ontem, não come ontem, durma mais cedo, beba bastante água, porque aí no dia seguinte você vai estar bem, né? Aí ela falou, fala sério, eu falei, vem aqui. Aí eu levei ela para o consultório, eu tenho os aparelhos que eu consigo fazer um certo milagre em alguns momentos, mas, cara, não é sempre que a gente consegue resolver, né? Né? Fada E madrinha, né? não tem uma varinha de cordão, de Sim. cordão, como diz uma paciente minha. Não tem varinha de cordão. Eu tive um menino também que é maravilhoso, você deve conhecer. Ele é sambista. Um belo dia ele chegou de óculos escuros no consultório, olhou para mim e falou assim: e aí, tudo bom, Luísa? Eu falei: tudo bem. Eu não conhecia. Me falaram que tu faz milagre. Então faz um milagre aí que amanhã eu tenho show, sábado eu tenho show, domingo eu tenho show e não tenho voz. Que Aí eu falei, isso, gente. peraí, vou arranjar, a varinha de condão tá por aqui, peraí, juro por Deus que eu vou arrumar. Aí ele riu. Bom, no final das contas eu falei, olha, eu vou fazer um trabalho emergencial contigo e na segunda-feira você vai começar a me levar a sério. Aí ele Uhum. falou, se tu fizer milagre, eu te levo a sério. Aí Ai, segunda-feira meu ele tava lá no consultório. Ele falou, porra, cara, deu certo esse negócio. Eu falei, cara, graças a Deus, eu rezei para todos os anjos e santos aqui. Ainda bem que você foi bonzinho na vida. que Enfim, mas isso, gente. e é um grande Nossa, amigo, é um cara que hoje, nossa, trabalha com a voz lindamente, tá super ai, que bem, bom. mas teve que aprender no susto, né? Porque ficou sem É, voz e nem dá para conhecia esse aprender trabalho no vocal. amor, né? Não precisa ser É, na dor. Não precisa. exatamente. Exatamente. Olha, o Léo aqui mandou. Ano passado fizemos um show aqui, próximo da minha cidade. Como demorou para entrarmos no palco, acabamos dormindo no hotel durante quase 2 horas. E depois foi um desastre a voz no início do show. O Eu fato dele imagino. ter dormido muito perto do show. E Sim. provavelmente não deve ter feito, né, um trabalho de aquecimento. E aí a garganta devia estar frouxinha. Tá todo mundo relaxado, né? Até você começar a maratona, fica realmente tudo muito capenga. O ideal é assim, pode dormir? Pode. Eu tenho um palhaço que eu atendo, inclusive ele vai estar aqui a semana que vem, Ai, que o legal. Topetão. Ele, ele foi sensacional o trabalho com ele por causa disso. Ele fazia 2 sessões no circo, uma atrás da outra. E aí ele tinha uma voz muito fininha para fazer.
né? A voz dele é uma voz grave. E ele faz uma voz muito fininha. Bom, a gente começou a fazer um trabalho e tal, mas assim, do primeiro espetáculo para o segundo, ele dormia, né, depois entre um e outro, e começava de novo. O Dani tá aí. O Dani, Dani, beijinho. amor. Então, o que acontece? No final das contas, ele sofria para começar o primeiro espetáculo e sofria para começar o segundo. E o segundo já estava com a voz muito enrouquecida, né? Estava bem rouca. E aí, o que acontece? A gente fazendo o trabalho vocal, ele mudou completamente. E teve um dia que eu fui ao circo. Eu cheguei, vi a primeira sessão, cuidei dele antes, ele fez a primeira sessão, eu cuidei de relaxar a musculatura dele, ele dormiu, né? Porque ele dormia 1 hora. E aí ele fez aquecimento de novo e entrou de novo no circo. Ele falou para mim, Lu, deu todo o diferencial na minha vida. Ele faria mais 3 ou 4, ele falou para mim, eu faria mais 3 ou 4 espetáculos aquele dia. E é isso, é você entender como é que teu funcionamento ocorre e respeitar isso, né? Sim, sim. Senão dá ruim mesmo. Com certeza. E essa questão, né, sobre o sono logo próximo da performance, né, eu acho que é uma questão legal de se falar, porque realmente tem muitos compromissos, né, principalmente assim, eu faço bastante disso, né, de acordar e já de manhã ter que cantar. Muitos alunos perguntam, né, quanto tempo antes? Assim, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu sinto que se eu acordar até umas 2 horas antes de cantar e fazer o trabalho de aquecimento, flui naturalmente. Mas eu não acho que há um tempo assim específico, né, para todo mundo. Isso é relativo. É bem relativo, isso que você está falando é real. Agora, as 2 horas que você usa Se você não sabe qual é o teu limite, 2 horas é perfeito. Você tem que comer, você tem que aquecer sua voz. Para dar uma acordada. Porque você se nutre de energia, você tem que pensar em carboidrato e proteína nesse momento e hidratação. Aí você faz um aquecimento vocal e aí tudo começa a entrar numa normalidade. Por exemplo, eu acompanho às vezes cantores em programas de televisão que tem que começar às 10 da manhã. Outro dia fui na Fátima Bernardes, eu vou muito na Fátima com o Bruno, né, do biquíni. Assim, ele levanta, vem, passa aqui pela barra, me pega aqui de van, eu no carro vou levando, na van, eu vou fazendo eletro, laser, vou aquecendo a voz dele sem ele usar a voz. Aí quando a gente chega lá, ele faz o exercício mais vocal mesmo comigo, ele entra para fazer a passagem de som, é 9 e pouco, gente, sabe? E aí, e outra coisa, em rede nacional. Não é só o público que pagou para ver ele porque é apaixonado por ele. Tem um monte de gente que vai falar mal, entende? Eu vou lhe falar, Fátima Bernardes, eu acho que é um ótimo exemplo disso, porque eu já vi muita gente totalmente desaquecida entrando para fazer o programa. É isso. E não pode. Porque aí o público, na verdade, que é o público em geral, vai chegar, vai olhar e vai falar, nossa, tá acabada, hein? Eu não sabia. Pô, ele não tá acabado, tá com sono, a musculatura dele tava dormindo, judiação. Tá só acordando. Então, a minha função, na verdade, queima o filme. E o público é cruel, né? Então, eu não permito. Tá péssimo. E não, eu não permito que isso aconteça. Eu podendo, eu acompanho mesmo. Eu faço esse aquecimento, porque, cara, vocês têm que mostrar tudo que vocês são, né? E de repente, poxa, vai mostrar desaquecido? Sacanagem, né? Mas de qualquer maneira, eu não. Mas quando eu não vou, enfim, em qualquer lugar que seja, é importante você saber o que fazer. Né? Eu uso aquele tubo mais grosso, que é um tubo que, na verdade, dá uma resistência melhor para a voz, baixa a laringe, deixa a região mais drenada. Enfim, tem que cuidar, de fato, de aquecer a voz antes de se apresentar. Não dá para contar com sorte, sabe? Não dá. Porque numa dessa falha, e aí pode pôr tudo a perder, né? Certamente, porque o povo não esquece, né? Não esquece. Sempre lembra. Você fez tudo lindo. Teve um erro, o povo só vai lembrar do erro. Exatamente. Não vai lembrar do lindo. Exatamente. Não, é aí que vai ficar marcado. E aí é uma judiação, né? A gente vê a Ivete Sangalo cantando maravilhosamente como canta. Um belo dia ela fez uma crioterapia com a fono dela, com a pimenta. E em seguida alguém chegou para fazer uma gravação com ela de rádio. Nossa, falaram um monte, que ela na verdade estava sem voz, que ela não tinha mais voz, que ela tinha terminado.
Cara, não, ela estava com a voz, na verdade, com crioterapia, ou seja, estava geladinho, já estava fazendo o tratamento para ir dormir. No final das contas, levaram para um outro lado, né? Não sabiam que isso estava acontecendo. Então, tem coisas que não podem acontecer, sabe? Vocês têm que, de fato, se cuidar, porque o público de vocês está ali, né? Ao mesmo tempo que ama, põe o dedo na cara, fala, ah, que julgamento é esse, né? Com certeza. Agora, com relação a esse trabalho, né, de fono, como é que é essa dinâmica, né, assim, de uma periodicidade, tanto diária como semanal? Como é que é o trabalho que você geralmente desenvolve com os Bom, artistas? normalmente assim, eu peço para as pessoas no começo irem toda semana ao consultório. E eu vou fazendo uma evolução de exercícios, como se você estivesse entrando numa academia. Então, na primeira semana você vai fazer esses exercícios. Para você, a semana seguinte eu vou colocar outros exercícios, ou seja, eu vou aumentando a dificuldade e para ter mais resistência, ter alongamento e ter força muscular. Eu coloco a força, na verdade, no lugar certo, porque tem que ter articulação em ordem, tem que ter resistência muscular e tem que ter apoio respiratório para tudo dar certo. Né? Se E é alguma coisa bastante vai coisa, mal, né? Para quem ainda não conhece, é muita coisa para exato, coordenar, né, esse movimento. exato. Então, assim, eu passo os exercícios e você vai fazendo em casa. Semana seguinte a gente volta, eu dou outros exercícios, vejo se aqueles estão em ordem e aí eu vou fazendo uma evolução. Sim. Normalmente, entre 4 e 5 semanas, você fica com todo o aparato de exercícios para você já ir fazendo em casa e, no final das contas, você saber o que você faz. Por exemplo, eu uso crioterapia ou não uso? Quantas horas eu durmo? O que eu como agora? De que forma eu vou... Enfim, o que eu como na hora do show, principalmente? Enfim, tem histórias engraçadíssimas de todo mundo entender como é que funciona a alimentação 2 horas antes, mas não entender como é que funciona na hora do show, e aí come um saco de nuts, né, Nossa, porque, na verdade, isso vai me dar energia, só que você está enchendo o seu estômago. Coisas do gênero. Então, sim. eu faço uma lavagem de roupa, todas as roupas sujas vão embora, você entende que no seu armário vão ficar só roupinhas limpas, e aí, na verdade, quando você começa a entender o seu corpo, você começa a exigir menos a presença no consultório. E aí, existe muita coisa de, Lu, o que eu faço pelo celular? Lu, tá acontecendo isso, o que eu faço? Lu, tá acontecendo isso. Então, você tem sempre um apoio, só que você já sabe o que você tem que fazer. Né? Então, a gente junto vai decidir quais são as estratégias para aquilo. E fora isso, por exemplo, você chega para mim e fala, olha, Lu, agora eu vou começar com um show todo fim de semana. Então é sexta, sábado e domingo. Aí eu vou te pedir para ir toda semana no consultório para eu Para fazer o fazer um eletro, reforço, né? fazer o laser. Porque aí a gente recupera a tua musculatura mais fácil, a gente te dá o reforço muscular com eletro, com estímulos de eletro e de laser, enfim, aí, com ultrassom que é anti-inflamatório. E aí eu uso esses apetrechos fonoaudiológicos para ajudar, né? Mas é muito legal, assim, é um trabalho que normalmente eu preciso ensinar vocês a cuidarem do aparato fonoarticulatório de vocês e vocês não dependerem tanto de mim, né? Isso funciona super bem. Agora, tem gente, por exemplo, o Bruno é um que vai toda semana ao consultório há 2 anos e meio. Agora não, agora a gente tem se visto. Mas tem 2 anos e meio Bem e toda disciplinado. semana. Porque ele usa a voz sexta, sábado e domingo, Tá né? sempre Então, buscando. não tem jeito, né? Ele precisa de fato e super funciona, né? Para Sim, ele, depois que a gente começou a trabalhar, não tem episódios desesperadores, não. que bacana. Olha, a Daniela está perguntando aqui quais exercícios simples para aquecer a voz quando não se tem muito tempo. Pois é, vibração de língua, você pode fazer um monte de exercícios de careta, exercícios de língua, né? Estalar a língua para fora e para dentro, para um lado e para o outro, para soltar essa musculatura. E, na verdade, eu precisava entender como é que funciona, mas eu acho que vibração de língua e os exercícios de língua já funcionam bem. Fazer um pouco de abdominal para trabalhar a parte de apoio O respiratório apoio. mesmo. Sim, Alguns exercícios respiratórios, dar uma olhada em, sabe, inspirar pelo nariz e soltar pela boca, coordenar essa respiração, isso tudo é aquecimento. Isso tudo faz parte. E o aquecimento, na verdade, respiratório, se você fizer 7 respirações profundas, você já tem uma consciência respiratória melhor. Se você fizer exercícios de língua, sabe, no carro, no movimento, né, indo para o lugar, também. Vibração de língua, são trabalhos que você pode fazer rapidinho, sem gastar muito tempo mesmo. com Pensa em certeza. alguma coisa muscular. O aquecimento é uma forma de você acordar, né? Acorda aí, Sim, corpo, para essa atividade. Então, exatamente. conectar tudo, não.
Agora eu sei quais são os espaços aqui que eu tenho que ativar, musculatura, é mais essa Exatamente. consciência. Uma coisa também que eu acho legal da gente comentar é com essa questão toda, né, do vírus e tudo mais, tem se falado muito sobre exercícios de respiração. Eu até cheguei a gravar umas coisinhas, uns exercícios básicos, mas eu vi bastante médicos falando realmente da importância de estar fazendo essa manutenção de exercícios respiratórios para tonificar, né? É, Tonificar essa questão pulmonar e impedir que qualquer vírus, bactéria se aloje para poder acontecer alguma coisa. Como é que você é, vê isso? eu vejo da seguinte forma: quando a gente nota que as pessoas respiram errado, Elo. A É, gente respira com a total. parte de cima, né? A gente inspira aqui, sempre a Encurtadinho, respiração. ansioso. E quando a gente respira aqui, além de tudo, faz um super mal para a voz, porque a gente faz uma pressão infraglótica enorme e a gente começa a jogar a laringe para cima, então fica Lá muito em mais cima. agudo tudo. Vai lá para cima, né? Aquela coisa meio. Fica tudo Então, apertado. Então, assim, o que acontece? A gente sabe que a respiração ela tem que ser costo-diafragmática. Né? Os músculos diafragma e os costais, os intercostais, os abdominais precisam trabalhar em sincronia. Quando a gente tem esse controle muscular, o que vai acontecer? A gente inspira, a gente expira, né? A gente vai fazendo um trabalho com as costelas, com a barriga, né? Com o diafragma, que no final das contas mexem com todo o pulmão. Então a gente aciona todo esse pulmão para ele de fato respirar direito, né? Quando falta ar, a gente fica aqui a respiração e a gente tem que É, pensar em respirar aqui embaixo, né? Quando a gente está ansioso, a gente respira aqui. Então a gente acaba não mexendo de verdade a musculatura que se deve mexer com a respiração. Então, além de toda a questão do vírus, independente disso, a gente está num momento de muita ansiedade. Né? Então a gente vê as pessoas sofrendo de ansiedade e eu falo, respira. A única coisa que eu falo, vamos aprender a respirar? Vamos respirar aqui embaixo? Pense em inspirar pelo nariz de forma suave, soltar pela boca de forma suave, mas é inspirar de verdade, encher a barriga de ar, a costela de ar, soltar essa costela, né? Trazer esse movimento de expiração de uma forma consciente, onde todos os músculos trabalhem. Então a gente começa a fazer de uma forma consciente a respiração funcionar direito. E aí a gente abaixa a ansiedade, a gente abaixa, enfim, a gente começa a trabalhar melhor os músculos respiratórios. Precisa respirar direito, porque senão realmente fica tudo muito capenga, né, Lu? Tá? É sim, uma sim. fase que, enfim, a gente está mais ansioso do que o normal, né, para que É, isso tudo acabe. e é uma ansiedade também combinada com uma apatia, do sentido de estar sempre deitado, sempre Sim. sentado. Isso vai fazendo com que o corpo vá atrofiando cada vez mais. Tudo, tudo. E aí eu Né? acho que Então, se aquela realmente vem, ideia. e se vem uma doença respiratória, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar de fato. Volto a falar, é um trabalho constante da musculatura para que a gente precise de fato dela. Depois a gente tenha ela, a gente recrute, ela venha. Né? Então é trabalhar todo dia. Fazer, sabe, um pouquinho de pular corda, só que você não precisa nem estar com pular corda, você pode fazer polichinelo para trabalhar um pouco mais essa questão de respiração mesmo. Né? Deixa esse. Por exemplo, eu tenho que descer com o cachorro, né? Todo dia eu desço com o cachorro. Eu vou pela escada, volto pela escada. Eu estou trabalhando a questão da respiração, chego aqui em cima, mas eu estou Tá trabalhando a trabalhando. respiração. Né? Sim, Então sim. tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado de fato. Ainda mais as pessoas que estão acostumadas a trabalhar, a fazer musculação, fazer ginástica, a gente está muito em casa. E eu tenho visto também muita gente fazendo exercícios, né? Principalmente no período da manhã, tem um monte de lives de exercícios, é só começar a acompanhar aí que a gente faz junto. Eu tô nessa, tô Não me é? tô Hoje eu vi um acompanhando live monte. funcional. Não é? Eu acho que vale a pena. Outro dia eu fui fazer exercício funcional aqui, fiquei 3 dias sem andar. Fica tudo Jesus! dolorido. Caraca! Fica. É muito agachamento, você não consegue andar depois. 3 dias, Mas Heloísa. Eu que quê? sou uma pessoa que adora academia, fiquei Três 3 dias dias. com dor, mas dor insuportável. E o cara lá que aplica, ele é muito engraçado. Ele fala, é o ácido lático. Vai, não sei o quê. Mas sim, sim, é muito importante. Eu vejo a diferença, né? Assim, fora até do contexto que a gente está vivendo, mas assim, de alunos que eu tenho que eu vejo que, nossa, é tão claro, assim, tá tudo certo,
mas a falta de um condicionamento físico, né? E às vezes de uma Faz toda a consciência diferença. corporal, principalmente, assim, a pessoa tá com tudo certo, mas não vai, sabe? A voz não vai. Até mesmo a consciência do apoio, de tá até usando, mas está usando de forma muito sutil, porque não tá tonificado para fazer aquilo. Isso Eu aí. falo, vai dar uma malhadinha, vai fazer um aeróbico, né? Porque aeróbico é tudo, assim, É além tudo. do... porque muita gente vai direto para musculação, né? Mas eu vejo assim, Sim. para o cantor é o aeróbico, assim, em primeiro lugar. Sim. E Primeiro quanto lugar, mais as pessoas pulam no palco, né? Quanto mais ativos eles são, mais eles precisam coordenar essa respiração e essa com fala, né? certeza. Então, precisa pensar no aeróbico sempre. Eu que não gosto muito de aeróbico, eu falo, olha, tem que fazer, não tem jeito. Eu sou muito mais da musculação, mas aeróbico tem que entrar na vida da gente, não tem Também, jeito. né? É, Tudo tem. combinado. É atleta da voz mesmo, como É você falou. atleta. É atleta. Tem a Daniela que agradeceu, que você Ah, falou do imagina. aquecimento, da vibração. Imagina, Bem, né? então, acho que a gente já falou bastante coisa, né? Para quem está Sim, em senhora. casa. Se Sim, vocês senhora. quiserem saber mais, a Luísa está com as lives diárias, né? Lá no seu Seis e canal. meia, sim. Inclusive, quero te convidar também, eu vou pedir depois para o Nando, que está fazendo as produções para mim, para ele entrar em contato contigo, que eu quero falar do teu trabalho nessas lives também, que é um trabalho que eu adoro, que eu Ah, confio, é uma obrigada. pessoa que eu amo, e quero muito te convidar também para fazer parte dessas lives diárias, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o teu trabalho também, né? Eu acho legal. Aí, se você Ah, puder, a gente vai estar junto 6:30 da tarde, uma hora dessa, mas a gente avisa. com Ó, certeza. Marcelo, Super topado. Obrigadão. Obrigada muito imagina. por ter aceitado estar aqui comigo É hoje. sempre um prazer, Elô. A gente fez, né, a mesa redonda no meio do ano Nossa, passado, que foi super bacana. Vamos muito fazer mais legal. coisas, certamente. Se E é Deus isso, quiser. né? Tentar manter a atividade nesses tempos que não são lá tão propícios, mas que é importante manter a roda girando. Temos que Isso, manter porque a roda depois tem girando. muito trabalho para acontecer e a gente tem que se preparar para isso. É otimismo sempre. Com certeza, com certeza. A Dandara, essa garota é tudo, você não tem noção. Ah, eu Fofa, tenho sim, conheço, maravilhosa. maravilhosa. Ah, ela chegou agora, mas depois também vamos fazer alguma coisinha. É, Ana, obrigada. Tereza, obrigada. Falou que aprendeu muito hoje. Sim, a que Luísa bom. tem muitas coisas a ensinar. Inclusive, ela atende, Tereza, perto da sua casa, lá em Copacabana, não é, Luísa? O seu Eu consultório. atendo na Siqueira Campos e atendo na Barra, aqui na Barrinha, Ah, uma vez por semana. Então, agora então, eu tô gente, aqui com o consultório aqui também. tem para todos os lugares. Luísa Catoira, vão procurar o trabalho dela. É maravilhoso, super, super Obrigada, incrível. linda. Super confio, muito. Obrigada, Elô. Obrigada. Obrigadão, Luísa. Obrigada a todo mundo. E Obrigada, vão gente. lá conferir também a live da Luísa às 6:30 diária, com um monte de gente. Isso E aí. aqui comigo, segunda, quarta e sexta, meio-dia. É o horário, Isso aí. assim, do início do dia, sabe? Do Eu aperto. adoro. Adoro, adoro. Eu vou te pedir para. Você está deixando essa live Eu deixo, ela fica no 24 Story? horas, Tá. mas depois Eu, some. Então, eu estou usando um aplicativo que eu descobri que eu consigo baixar todas as lives. Aí eu estou baixando e ótimo. salvando. Tá Depois, bom. se você quiser, também eu mando. Tá bem. Eu quero sim que eu vou colocar lá no YouTube, que é importante as pessoas conhecerem. Tá certo. Meu Obrigadão. amor, obrigada, tá? Obrigadão. Beijo Um beijo enorme. grande. Bom Fica com Deus, trabalho. amor. Obrigada pra você também. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. amor. Tchau, gente. Até quarta.